graça e a paz sobre a vida de vocês. Amém? Domingo maravilhoso. Vamos para os avisos? Gabi, tem aí? Os avisos maravilhosos. Nossas programações, né, durante a semana, para que a gente possa participar juntos como igreja. Temos aí os cultos, quarta na palavra, às 20 horas, toda quarta-feira, a partir das 18h30 já tem um pessoal aqui com café, para você poder ter a oportunidade de vir. Às vezes você está no seu trabalho, você consegue vir direto e tomar um café aqui junto, e aí logo em seguida o culto, às 20 horas. Sábado, esse sábado agora a gente vai ter culto dos homens. Nós vamos ter um dia abençoado. Vai ser lá no meu prédio, na rua Cecília Fonseca Coutinho, número 21, quase que eu esqueci meu endereço. Rua Cecília Fonseca Coutinho, 21, no bairro Castelo, tá? Lá no nosso salão de festas. Vai ser um tempo maravilhoso. Você que é homem, quem é homem aí? Não. Quem é homem aí? Gente, quer ver, ó? Quem é mulher aí? Misericórdia. Quem é homem aí? Ah, então você está convocado. Você está convocado para estar lá com a gente, tá bom? Às 9 horas da manhã, vai ser um tempo maravilhoso. A gente vai passar um dia junto, diz que tem até churrasco. Às 15 horas nós temos culto infantil. Queridos, tragam seus filhos para estarem aqui no culto infantil. É um tempo deles serem ministrados. É um tempo do Senhor falar ao coração deles. Amém? Mas eu não tenho filho. Mas você tem neto? Traz. Você tem um sobrinho? Traz. Você tem uma criança que você conhece? Traga. Eu trago para a igreja, a primeira vez que eu vim para a igreja foi uma tia que me trouxe. Infelizmente ela não está na igreja, mas ela me trouxe. E aí estou aqui até hoje, né? Para a glória de Deus. Culto dos jovens às 19h30. Aleluia. Deus continue abençoando. Você também, se tem alguém que você conhece que precisa estar aqui, ouvir a ministração do Senhor, né? Os jovens têm esse processo tão importante, que é estar na presença do Senhor, que é um período de formação, de caráter, de decisões, e é importante isso estar submetido ao Senhor. Temos nos nossos cultos, domingo de manhã, começa que horas, queridos? Que horas? Que bênção. O nosso culto começa às 9h30, pessoal. Não existe um período de oração e depois começa o culto às 10. Não. O culto começa às 9 horas com um período de oração. E às 9h30 com um período de oração. E essa é a oportunidade que você tem de estar aqui na presença do Senhor e começar esse momento se entregando, orando, meditando e deixando o Senhor falar ao seu coração. Amém? Então, às 9h30, o culto à noite às 19 horas, né, de celebração aos domingos. Nós temos também o nosso... Gabi? Nós temos aí nossos grupos caseiros, tá? Segunda-feira às 20 horas aqui no prédio, que é o GC dos Mano. Às 20 horas na terça-feira na casa da Ionara e do Elinho. Nós temos na sexta-feira na casa da Nívia, aqui no Prado, às 19h30. Às 20 horas na Ágata, é itinerante, ela sempre posta aí aonde vai estar sendo. E na casa da minha avó, Miriam, às 20 horas, lá no bairro 1º de Maio. Então, se você mora lá, para aquele lado lá, ó, tem uma célula abençoada, maravilhosa na casa da minha avó lá. E temos Geração Eleita, sábado às 18 horas aqui na igreja. Gostei. Isso aí. Temos também nosso período de oração. Nós temos oração toda segunda-feira às 3 horas da manhã. Então, madrugada de domingo para segunda, para alguma referência, né? Se precisar. Às 3 horas da manhã, tem uma turma animada, acordando e orando. Se o Senhor está te incomodando para você acordar de madrugada para poder orar, não deixe de fazê-lo.
É porque o Senhor quer falar com você. E aproveite, participe desse momento de oração. Nós temos também oração na segunda-feira, às 21 horas. Tá? Oração pelas famílias, tanto às 3 horas da manhã, como às 21 horas, são orações online. São oportunidade que você tem de estar junto com a igreja, orando pelas famílias da igreja, pela sua família, intercedendo. Essa foi uma oração, essa foi uma direção que o Senhor nos deu. Temos às 22 horas, oração pelos pastores. Amém, glória a Deus, ora mesmo. Ora não só pelos pastores aqui dessa igreja, mas ora também pelos pastores dessa cidade, da igreja desta cidade, e da igreja deste país. Pois precisamos ser orientados, precisamos entender o caminho do Senhor e liderar a igreja para o propósito do Senhor. Tem uma oração do Ministério dos Homens, quarta-feira, às 5:30 da manhã. Só um uhul. Glória a Deus, né? Só um batendo pau, 2 ali se manifestaram. Glória a Deus ou é misericórdia, irmãos? Glória a Deus, desperta, tu que dormes. Então, temos aí, na quarta-feira, às 5:30 da manhã, é um período especial, importante para você poder estar orando também. Amém? Orando pela sua casa, pela sua família, exercendo o seu lugar de sacerdócio. Glória a Deus. Deus é bom, não é? Então, amém. Vamos começar a palavra? Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para poder falar aos nossos corações, nessa manhã tão especial. Deus, fala conosco. Nós queremos te ouvir, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ser ministrados, Deus, pelo Senhor. Deus, que o Senhor use a minha boca, que o Senhor me use, que haja liberdade do teu Espírito Santo aqui, para que a gente possa navegar na tua palavra e entender o propósito que o Senhor tem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos num período em que a gente está estudando sobre a paternidade de Deus. E, querido, não perca nenhum culto. Eu tenho algo bom para te contar. Se você não puder vir no culto da manhã, você pode vir no culto da noite. Porque a mesma palavra que está sendo ministrada pela manhã, será ministrada à noite. Não é o mesmo preletor, não é o mesmo pregador, mas é a mesma palavra, é a mesma referência. Nós estamos alinhados como pastores, como presbíteros, em trazer uma ministração que vem do céu sobre a sua vida. E a gente tem falado sobre a paternidade de Deus. É um período especial. A gente vai estar ministrando sobre isso até junho. Então participe dos cultos. Não perca nenhum culto para que você seja ministrado e que o Senhor fale ao seu coração. E hoje eu quero falar sobre paternidade e maternidade e legado. O legado da paternidade e o legado da maternidade. Vamos abrir a nossa Bíblia? Nós vamos ler Bíblia, queridos. Então abra lá em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16. Gênesis 18, 16. Gênesis 18, a partir do versículo 16. Diz assim: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. É fato que Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, quando a gente fala sobre paternidade, aqui a gente vai falar sobre paternidade e maternidade, e quando a gente fala sobre paternidade, a gente traz uma referência sempre para Abraão.
E a pergunta que eu faço para você, por que que Abraão foi chamado para ser o pai da nação de Israel? Por que que Abraão foi chamado para esse papel? Entenda que existiam, na época de Abraão, homens mais influentes, homens que tinham mais posses, homens que eram um pouco maiores do que Abraão em referência. E mesmo assim, o Senhor chamou Abraão. E eu quero que a gente entenda por que que Deus chamou Abraão. E aí, para a gente poder entender e responder isso, a primeira coisa que a gente precisa entender, que Deus, Ele é soberano. E Ele tem, né, o direito de escolher qualquer coisa. Não tem? Ele é soberano. E o Senhor pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa Ele pode fazer. Há poder nisso, na soberania de Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência. Mas eu quero te chamar a sua atenção, porque Deus não faz as coisas de qualquer forma. Não foi simplesmente por um livre-arbítrio que Deus escolheu Abraão. Vamos continuar aqui em Gênesis capítulo 18. Pega lá no versículo 19. Diz assim: porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Deus escolheu Abraão porque ele seria um homem capaz de não só viver aquilo que Deus tinha para ele, como também de transmitir aquilo que Deus tinha para ele. Então Deus fez uma escolha dentro de uma estratégia. Qual que é a estratégia? De que Abraão seria capaz para ordenar aos seus filhos, aos seus descendentes, aqueles povos que iam descender dele, a seguirem o caminho de Jesus, de Cristo, de Deus. O caminho que Deus o estava ensinando. Por isso Deus escolheu Abraão. Por isso Deus tem escolhido homens e mulheres para estarem neste lugar, que não é só um lugar de receber a presença dEle, não é só um lugar de viver a glória dEle, não é só um lugar de ver os milagres, não é só um lugar de participar de uma eclésia, de uma igreja, não é só um lugar de estar, é um lugar de dar continuidade, de ensinar, de instruir, de levar outras pessoas a entenderem quem é o Senhor. Não é assim? Quando Jesus veio e morreu por nós, ressuscitou e foi levado aos céus, o que ele disse aos discípulos? Guardem tudo que eu ensinei a vocês. Foi isso? Vão para casa, fica tranquilo, que vocês já aprenderam tudo que tinha para aprender, aprenderam com o melhor, aprenderam com o Filho de Deus, então agora vocês guardam, vai para casa, está tudo bem, terminou, você está formado, Jesus deu um diploma para eles. A gente vai estudar na faculdade, doido para receber um diploma, né? Aí Jesus vai lá, deu um diploma para eles, falou assim, guarda. Não. Jesus falou, olha, pregai o Evangelho até os confins da terra. Vá. E isso é o chamado de Deus para a vida de Abraão. Ele não chamou Abraão simplesmente para ser pai. Ele não chamou Abraão simplesmente para fazer um milagre, porque a paternidade de Abraão é um milagre. Não é? Não está descrito na Bíblia? Que é um milagre? Então Deus não chamou Abraão e Sara simplesmente para fazerem parte de um milagre. Chamou Abraão e Sara para que eles pudessem trazer um legado. E quando a gente fala de legado, o que é legado? Legado no sentido imaterial é aquilo que a pessoa deixa para as próximas gerações em forma de valores, ensino, exemplo, fé, princípio e impacto. Isso é legado. Legado de uma pessoa não é apenas aquilo que ela possui, é aquilo que ela deixa.
Então, quando a gente fala sobre legado, nós estamos falando sobre algo que vai perpetuar para as próximas gerações. Então, o legado não tem a ver com aquilo que você possui hoje, tem a ver com aquilo que você vai deixar. O que é uma herança? Herança é aquilo que você tem hoje? O que eu possuo hoje de bens não são herança dos meus filhos. Uai, não, porque eu estou aqui. Me pertence. É hoje, é o que eu estou vivendo hoje. Vai se tornar herança para eles quando daqui a uns 80 anos, um pouquinho menos. Mas quando o Senhor me levar, aquilo que ficar de bem vai se tornar herança para eles. Mas hoje não é. E o que é legado? Legado não tem a ver com algo material, queridos. Tem a ver com algo imaterial. São princípios, são ensinamentos. É a pessoa permanecer com o ensinamento que foi dado por aquele que estava vivo. E isso permanece. Isso permanece. Eu trabalho hoje com ar-condicionado. Vocês sabem disso. Aí outro dia eu estava num lugar e a gente estava conversando, e um cara que também trabalha com ar-condicionado falou, "Nó, glória a Deus pela vida do Williams Carrer." Aí, vocês, né, quem já sabe, e quem não sabe eu vou contar. O Williams Carrer é quem fez o ar-condicionado. É quem criou, glória a Deus. É quem criou o ar-condicionado. E ele criou, ensinou e deixou um legado. Deixou algo que até hoje é usado. Está vivo? Não. Morreu há muito tempo. Mas deixou um legado, um ensinamento. Então, quando a gente fala de legado, a gente fala sobre princípio. Sobre aquilo que nós vamos deixar de ensinamento nessa terra. E quando Deus chamou Abraão, Deus não chamou Abraão para viver apenas aquilo que era daquele momento. Milagre. A glória de Deus, a presença de Deus sobre a vida de Abraão, as posses que ele adquiriu, não. Ele fez isso por um chamado para que Abraão deixasse um legado. E você? Qual legado que você está deixando para a sua família? Deus pode contar com você para ser um representante dele? Porque quando Deus chamou Abraão para representar o Senhor sobre a vida daqueles que seriam seu descendente. Porque Deus estava escolhendo ali um povo que seria dele, separado para ele, não é isso? O povo de Israel é um povo separado para o Senhor, e ele declara isso ao longo da palavra, e quando ele chama Abraão para ser pai dessa nação, ele está chamando Abraão para ser pai de uma nação que seria dele, separado para ele, ou seja, ele chamou Abraão para representar quem o Senhor era para aquela nação, para aquela descendência, para todos aqueles que descenderam de Abraão. Deus de Abraão, não é isso? E você? Você tem representado Deus dentro da sua casa? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Vamos continuar? Quando a gente volta lá em Gênesis 18 e 19, nós vamos entender que Deus escolheu Abraão para transmitir um caminho. Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então Deus escolheu Abraão não apenas para viver a bênção, mas para transmitir o que representava essa bênção. E entendam que existem promessas que se cumprirão através das gerações, exatamente pela obediência de você transmitir para as gerações quem é o Senhor. Porque a promessa dada a Abraão aqui, quando a gente fala da promessa dada a Abraão, ela é uma promessa que permanece por gerações. Abraão teve um filho. Não foi? Deus falou com ele, você vai, olha o céu.
Vou te dar esse tanto de filho. E aí o que aconteceu? Abraão teve um filho da promessa, não foi? Aí você fala assim, mas peraí, a promessa não se cumpriu. Se cumpriu. E Abraão teve fé para isso. Porque ele passou para esse filho tudo aquilo que o Senhor o ensinou, orientou o filho, caminhou com o filho, ensinou os princípios de quem era o Senhor. E através de ensinar isso, Isaac continuou o caminho, ensinando para Jacó. E assim foi através das gerações. E por isso que a gente vê o povo de Israel se referindo a Abraão. E a promessa se cumprindo. A promessa se cumprindo. Através da fé que Abraão teve e dele passar isso para frente. Então, a gente precisa pensar nessa sequência. Deus escolheu Abraão. Abraão ensina os filhos se conservam no caminho e a promessa de Deus se cumpre. Sabia que tem promessa para a sua geração, para a sua descendência, que só vai se cumprir se você ensinar a sua descendência a caminhar de acordo com o caminho de Deus? Porque como que uma promessa vai se cumprir na sua descendência se eles não conhecem o Senhor a quem você serve? O Senhor a quem você tem caminhado? O Senhor com quem você tem tido intimidade? E queridos, vamos abrir lá em Deuteronômio 6, versículos 6 a 7. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 a 7. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aquilo que o Senhor ensinou a Abraão, Ele ensinou aos seus filhos. Aquilo que o Senhor tem ensinado a você, você precisa ensinar à próxima geração, aos seus filhos. Sabe, mãe, hoje a gente comemora o Dia das Mães. E é um dia tão importante, porque vocês são tão importantes nas nossas vidas. E daqui a pouco eu vou falar sobre um papel de uma mãe que fez uma diferença enorme. Mas sabe por que a gente precisa entender isso? Porque no dia a dia você precisa ensinar os seus filhos no caminho que se deve andar. Sabe, pai, você também tem um papel muito importante na vida dos seus filhos. Um papel de ensinar a eles a como orar. Ensinar a eles a como buscar o Senhor. Ensinar a ele como servir. E não é só dentro da igreja, não é só em um momento, é em todos os momentos. É quando deitar, é quando levantar, é quando estiver tomando café, é quando estiver lá assistindo uma televisão, quando estiver assistindo um filme. Porque às vezes você está lá assistindo um filme, passa um negócio no filme que não é legal, aí você só deixa passar. E seu filho está lá vendo. Não, peraí, calma, está errado. De preferência, procurem assistir o filme antes de assistir, de seus filhos assistirem, viu? De preferência. Mas ensinar é o tempo todo. A gente precisa entender isso, que ensinar para as gerações é o tempo todo, mas é muito mais do que palavras, é vida. É vida. Você chega para o seu filho e fala, não pode fumar. E você está lá fumando 3, 4, 5, 6 maços de cigarro por dia. 6 acho que não é muito, mas tem quem fuma. O que você acha que vai acontecer com seu filho? O que você acha que vai acontecer com a geração? Porque essa geração que a gente vive mais observa o que a gente faz do que ouve o que a gente fala. Falar é importante, mas viver é
ainda mais importante, porque essa geração está seguindo os nossos passos. E os nossos filhos, os nossos descendentes, precisam seguir os nossos passos, precisam entender para onde eles vão, como eles vão, o que eles vão fazer, que decisão que vão tomar. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que se você não incultar neles a palavra de Deus, aquilo que é promessa de Deus para a vida deles, se você não trouxer a eles ao conhecimento de quem é o verdadeiro Deus, não adianta ter promessa, ela não se cumprirá. Porque a sua descendência não saberá quem prometeu. E isso é muito importante de entender. Porque a palavra não se reserva a apenas momentos específicos. A palavra se reserva a nada. Ela precisa ser constantemente dita, pregada, instruída, orientada. E mais do que isso, vivida por você, para que a sua descendência possa viver isso. E aí sim, você deixar um legado, que é a palavra de Deus. Eu estava um dia aqui na igreja, aí eu já contei isso, vou contar de novo porque tem a ver. O André chegou e falou assim, com 18 anos eu quero ser pastor. Eu falei, amém. Então a partir de agora nós vamos ler a Bíblia todo dia. A partir de agora nós vamos estudar junto. Cara, que felicidade. Que alegria, porque isso é a continuidade de um legado. Só que não adianta eu querer que ele continue o legado se eu não instruir ele sobre o que é viver com o Senhor, o que é ser um pastor, o que é estar ministrando sobre a vida, o que é estar pastoreando as pessoas. Se ele não aprender isso, se eu não ensinar isso para a vida dele, por mais que eu queira que ele seja um pastor um dia, ele não vai se tornar, porque ele não vai ter referência. Então nós temos esse lugar de referência. Pais e mães ensinam não só dando aula, mas vivendo. Dentro de casa, como que você é com seu marido? Como que você é com sua esposa? Observe que seus filhos vão te tratar da mesma forma como você trata um ao outro. Se há respeito, eles vão respeitar. Se não tem respeito, já era. Como que é você no dia a dia? Acorda de manhã, escova os dentes, faz o quê? Você vai ver, seus filhos te seguem em tudo aquilo que você faz. O exemplo de quem você é. Vamos continuar. Abraão, ele tipifica o coração de Deus. Ele demonstra o coração de Deus. Vamos entender como que isso funciona? Abre sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1 e 2. Gênesis 22, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. E aí? Veio uma promessa sobre a vida de Abraão. A promessa começa a se cumprir. Abraão tem certeza que a promessa começou a se cumprir por um milagre, o nascimento de Isaque. Aí Deus chega lá para Abraão e fala assim: sacrifica ele para mim. Sacrifica Isaque para mim. Abraão não entendeu, mas obedeceu.
Sabe por que Abraão obedeceu? Porque Abraão tinha uma convicção de que Deus iria cumprir a promessa de qualquer forma. Abra lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 19. Hebreus 11, 17 a 19. Diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas quando a gente olha para isso. A primeira coisa é que a gente precisa entender a fé que Abraão teve. A fé que Abraão teve em subir, porque diz a palavra que ele subiu ao monte. Ele não ficou lá na casa dele debatendo com Deus, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, e Deus respondeu: não, não é só um teste. Não foi. A palavra fala que Abraão passou, pegou Isaque, continuou com ele no caminho, deixou os homens em um certo ponto, terminou de subir, chegou lá em cima, ainda no caminho, Isaque falando com ele, falou: aí, está faltando alguma coisa, não está não? Eu acho que Isaque era mineiro. Falou: está faltando alguma coisa, pai. Já tem lenha, já tem como pôr fogo, já tem... Nós vamos sacrificar o quê? Você está indo para o monte sacrificar uma coisa, não tem nada para sacrificar, não tem um bezerro, não tem uma pomba, não tem nada. E Deus falou assim, Abraão virou para ele e falou assim: Deus proverá. Só que aí eu quero também chamar a atenção para vocês, ele falou isso, Deus proverá, chegou lá no monte e parou lá no monte assim, ó. O que foi? Não, Deus proverá, estou esperando. Eu tenho visto muitas pessoas subirem no monte aonde Deus mandou elas sacrificarem alguma coisa, de falar assim: Deus vai prover, e não tem ação nenhuma, para-se no meio do caminho. É uma aspas que eu estou abrindo aqui, porque isso é complicado. E depois nós vamos pregar sobre isso. Mas não, ele continuou. Até levantar o cutelo para sacrificar o filho. Aí o anjo falou: oi! Faz isso não. Calma aí. E aí ele viu um cordeiro agarrado lá no galho. Opa! E fez o sacrifício. Sabe o que é isso? É Abraão conhecendo o Deus que chamou ele. O seu problema de deixar um legado é que você não conhece o Deus que te chamou. Você não sabe quem é o Deus que te orientou. E você está tentando deixar um legado para os seus filhos. O que mostra aqui é o conhecimento de Abraão sobre quem era Deus em toda a sua essência, em dizer assim: eu vou matar esse menino e ele vai ressuscitar, porque ele deu uma promessa e a promessa vai se cumprir, porque a promessa era em cima de Isaque. Deus não tinha dado uma promessa para Abraão de que ele ia ter outro filho, para que Abraão falasse assim: não vou sacrificar Isaque, eu volto lá, deito com Sara, aí Sara vai ter um outro menino, e desse menino vai completar aí a minha descendência. Não, a promessa era em cima de quem? Isaque. Mas você sabe o que é isso? É Abraão representando o coração de Deus. Você só consegue representar o coração de Deus e deixar um legado se você conhece quem é o Deus que você serve. Porque senão você vai errar. Você vai deixar um legado ruim se você não conhecer a palavra de Deus. Não adianta. Pregações vazias, palavras em vão.
Vai para a igreja, menino. E o senhor, pai? Vou ficar em casa, descansando, porque eu trabalhei muito. Vai para a igreja, menino. E você, mãe? Não, vou ficar em casa, porque eu tenho que arrumar a casa. Tem que arrumar a casa. Não tem? É verdade. Só estou falando aqui de coisas que são humanamente compreensíveis. Mas que legado que você vai deixar? Porque aí quando seu filho casar, e ele estiver trabalhando muito, ele vai chegar em casa, a primeira coisa que ele vai falar é falar assim, vou deitar. Não, mas tem culto hoje. Nem sou um homem trabalhador igual meu pai. A casa está uma bagunça, eu vou arrumar a casa. Não vou não. Pode ir com os meninos que eu vou ficar aqui para arrumar a casa. Que isso, meu amor? Por que não? Eu aprendi com a minha mãe que a casa tem que estar sempre limpa. Mas não aprendeu com a mãe o principal, que é servir ao Senhor. Não aprendeu com a mãe que a palavra de Deus chama a gente para ser eclésia, para estar inserido num corpo. Então não adianta você querer deixar um legado se você não conhecer quem é o Senhor. E aqui nesse caso, Abraão conhecia tão bem, tanto que a gente, quando caminha um pouco pela Bíblia, a gente abre lá em João 3,16, que todo mundo sabe de cor. Todo mundo? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mostrou através da vida de Abraão o que ele faria. Revelou através da vida de Abraão qual que era o caminho da salvação. Deus vai revelar através da sua vida para a próxima descendência qual é o caminho da salvação. As coisas, queridos, não são feitas apenas no âmbito espiritual, elas são feitas também no âmbito terreno, elas são declaradas aqui, elas são vividas aqui, elas são transformadas aqui, e a gente precisa entender que nós somos instrumentos para isso, nós estamos aqui para representar quem é o Senhor, assim como Abraão representou e tipificou quem era Deus, quem era o coração de Deus, como era o coração de Deus, nós também temos que saber representar o coração de Deus para essa geração e para gerações futuras. Deixar um legado é deixar uma marca. Que marca que você está deixando? O legado nasce de uma experiência com Deus. Não é algo vazio. Se eu não tivesse uma experiência com Deus, eu não poderia estar aqui em cima pregando. Porque eu ia estar falando potoca. Expressão bem mineira. Eu ia estar contando mentira. Sabe por que eu amo pregar? Porque eu amo pregar, porque tudo aquilo que eu prego, eu vivo ou já passei alguma experiência por isso. Já perceberam que eu trago muita coisa? Porque a vida com o Senhor não pode ser vazia. Legado não pode ser sem experiência. Como que você vai deixar um legado se você não conhece o Senhor e não tem uma experiência com o Senhor? Como que você quer que sua família seja uma família direita, caminhando em princípios, se você não caminha? Mas meu filho vai para a night, não sei nem se tem essa expressão mais. Mas meu filho vai para a night, meu filho vai curtir a vida, meu filho só fica na roda dos escarnecedores. Meu filho vai para o bar, minha filha vai para o bar. Aí você fala assim, não, tudo bem, então vem cá, vamos conversar. Aí vai no gabinete pastoral, aí eu tenho que conversar, né? Me conta aqui sua vida. Nossa, eu tinha uns amigos, aí eu ia todo dia jogar bola, depois do futebol eu sentava lá para poder tomar uma cerveja com eles. E você está reclamando que seu filho fica tomando cerveja com os amigos dele? Legado tem a ver com uma experiência transformadora com o Senhor.
Não adianta você querer que a próxima geração siga o Senhor se você não está conectado ao Pai. Que a gente já falou aqui sobre a paternidade de Deus e está conectado com Deus, o Pai original. Não seja vazio, porque você não vai ter nada para dar. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de José, lá no Egito, homens que deixaram o legado, que passaram o legado, marcas que a gente precisa deixar, mas a gente não consegue viver se a gente não tiver uma experiência com Deus. E essa experiência começa por alguns princípios. Abraão confiava em Deus. Você confia no Senhor? Eu ouvi uma pregação uma época que a pregação era assim: sacrifique o seu Isaque. E foi uma pregação muito forte para mim. Porque ela trouxe uma direção de que Isaque era o filho da promessa. Se tornou a peça mais importante para Abraão naquele momento. Era a palavra de Deus se concretizando na vida de Abraão. E Deus chegou lá e falou assim: me dá. Você tem coragem de sacrificar aquilo que Deus te prometeu aqui nessa terra? Por causa do Senhor? Você teria coragem de entregar aquilo que mais representa para você hoje nas mãos do Senhor? Isso é deixar um legado. É direcionar, entender que Deus é mais importante do que qualquer coisa que nós temos aqui nessa terra. Que não há nada mais importante com o Senhor. Por mais importante que seja nessa terra, não é mais importante do que Deus. E isso é demonstrar plena confiança em quem te prometeu. Porque se Deus está te pedindo isso, certamente Ele tem algo a te dizer, a fazer, ou algo maior para revelar na sua vida. É isso que Abraão entendeu, é isso que Abraão deixou para a sua geração, é isso que nós precisamos viver hoje. Você tem vivido isso? Abraão não adorava outros deuses. E ensinou aos seus filhos a não se dobrarem perante a outros deuses. E somente ao Senhor a adorar. E por mais que peregrinasse dentro de outras nações que se curvavam a outros deuses, eles se mantiveram fiéis ao Deus Todo-Poderoso. E não se curvaram a outros deuses. O que você tem ensinado seus filhos? Eles entendiam que a sua vida pertencia a Deus. Sua vida pertence a Deus ou a você mesmo? Gente, é tão triste quando a gente ouve pessoas carregadas de orgulho, dizendo: eu estou vivendo o que eu quero, da forma que eu quero, porque eu mereço. Eu mereço. A palavra que a gente mais ouve é: eu mereço. Eu mereço. Vou fazer isso porque eu mereço. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou passar lá um negócio no cartão de crédito, eu vou comprar um trem de 10 mil reais, porque eu mereço. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu mereço, não é isso? Estou apertado, vou fazer uma viagem porque eu mereço. Eu vou ali beber porque eu mereço. Eu tenho que experimentar isso aqui. Eu tenho que conhecer qual que é o gosto do mundo. Eu já ouvi pessoas falarem isso comigo. Eu preciso experimentar qual que é o gosto do mundo. Porque eu passei minha vida dentro da igreja e eu não sei qual que é o gosto do mundo. Então eu vou lá provar daquilo que tem no mundo, para depois eu saber
Como orientar outras pessoas para não ir? É a maior mentira que tem. O eu mereço é você entender que você não pertence ao Senhor. Você pertence a Deus. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você pertence a Deus, e esse pertencimento vai te orientar sobre o que você vai fazer e o que você não vai fazer. E esse pertencimento vai passar para a sua geração, para os seus filhos, para os seus descendentes. O problema é que valores errados também podem ser transmitidos. Sabia disso? Nós transmitimos valores corretos. Deixamos marcas que podem transformar vidas, que podem fazer com que a nossa descendência, aqueles que descendem da gente, cresçam. Mas nós também podemos deixar marcas que vão destruir a vida dos nossos filhos, ou a vida dos nossos filhos, que vão deixar uma marca negativa na nossa descendência. Abre sua Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 11 e 13. Vamos ver isso dentro da Bíblia. Gênesis 12, versículo 11, diz assim: Quando estava perto de entrar no Egito, disse a Sarai, a sua mulher, Abraão, está dizendo aqui: Eu sei bem quanto você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então, por favor, diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada. Agora abre lá em Gênesis capítulo 26, versículo 7. Gênesis 26, 7 diz assim: Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era a sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. O que é isso? Isaac repetindo a mesma coisa que o pai fez. Mentindo. Mas é para sobreviver, mas é mentira. E não cai no erro de Abraão, não. É meia mentira, porque ela é meia irmã. Mentira. Só que mesmo Abraão conhecendo o Senhor e passando princípios, ele também passou para Isaac. Isaac copiou o exemplo dele. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos passando para a nossa geração. Aquilo que nós estamos deixando como legado. Quando olharem para você e quando souberem da sua história, eu não estou falando só depois que você morrer, não. Estou falando aqui, vivo, tá? O que vão falar? Qual que é o legado que você está deixando? Nós temos que tomar cuidado, porque se a gente não estiver no centro da vontade de Deus, nós não vamos transmitir a coisa certa. O que você tem transmitido? Você tem transmitido fé ou medo? O que você está transmitindo? Fé ou medo? Verdade ou mentira? Você tem sido obediente? Obediente ao Senhor? Obediente às leis dessa terra? Porque você tem que ser obediente às leis dessa terra, viu, irmão? Sabia disso? Obediente às autoridades que aqui regem. Por mais que você não concorde com ela, você tem que ser obediente. Ou você tem sido rebelde, demonstrado rebelião? O que você tem transmitido? Santidade ou permissividade? O que você está transmitindo para os seus filhos? Confiança em Deus ou controle humano?
Você tem demonstrado confiança no Senhor? E deixa eu contar um negócio para você sobre essa questão de confiança no Senhor. Ela precisa ser demonstrada e vivida quando você não tem nada, mas também quando você tem tudo. Em todos os momentos. Confiar no Senhor e depositar sua confiança no Senhor tem a ver com sua vida em qualquer circunstância que você esteja. É muito mais difícil demonstrar quando você não tem nada, mas também é muito difícil demonstrar quando você tem tudo. Para que você não confie no poder da sua própria espada. E confie no Senhor. Eu quero que a gente conheça a história de Salmão e Raabe, que é uma história de legado muito legal na Bíblia. Abre lá em Josué, capítulo 2, versículo 8 a 13. Raabe era uma prostituta em Jericó. Deixa eu ver se o pessoal está estudando a Bíblia. Então vamos entender a história de Raabe. Josué, capítulo 2, versículo 8, de 8 a 13. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a Seom e Og, os dois reis dos amorreus a leste do Jordão, os quais vocês destruíram totalmente. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, e de meus irmãos e de minhas irmãs, e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrarão da morte. Sabe o que é isso? O povo de Jericó já entendia e já sabia que o povo de Israel estava vindo. E ouviram sobre aquilo que o Senhor fez desde a saída deles do Egito. E a palavra fala que eles desanimaram, perderam a coragem, ficaram ali acuados e com medo. Raabe teve fé. Sabe por quê? Porque ela creu no Deus de Israel. Ela falou: bem sei que seu Deus é Deus no céu e na terra. E não só creu, como teve uma ação diante da fé. Vamos ver o que fala lá em Hebreus sobre isso? Abre lá em Hebreus 11, versículo 31. Hebreus 11, 31. Diz assim: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ela teve fé. Ela foi uma mulher de fé. Ela entendeu quem era o Senhor, quem era o Deus, que era Deus de Israel. E ela foi lá e tomou uma ação de fé. E essa ação de fé salvou ela e a família. E aí, nós vemos que Salmão casou-se com Raabe. Mas espera aí, Raabe não era prostituta? Não é? Raabe era prostituta. Raabe era prostituta, ela teve fé, foi lá, acolheu os espias
E a fé que ela teve e a ação que ela teve salvou ela e a família dela. Salmão foi lá e casou com ela. Algo que seria inadmissível dentro de Israel, que alguns homens criticariam e julgariam e acusariam por causa disso. Mas do casamento de Salmão com Raabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Davi veio do casamento de Salmão com Raabe. Sabe qual que foi a ação de Salmão? Graça. Graça. Graça ao invés de condenação. Ele entendeu que aquela mulher teve fé, ele entendeu que aquela mulher tinha se corrigido, ele entendeu a transformação de Deus sobre a vida dela, e ele teve graça, não a condenou, ao contrário, ele se casou com ela por graça. E através do casamento deles vem a geração até Davi, e através da geração de Davi vem quem? Eu vou marcar estudo bíblico. Eu vou marcar estudo bíblico para todo mundo aqui. Jesus, pelo coração dos dois, de Raabe de ter fé, e de Salmão de ter graça, nasceu uma família que deu origem a Boaz. E quando a gente vai lá para a história de Boaz, a gente vai entender que Boaz veio de uma família onde havia fé, na essência da mãe, então ele aprendeu a ter fé, e aonde havia graça, na essência do pai, uma família que foi estruturada debaixo disso, e aí ele encontra com quem? Com Ruth. Abre lá em Ruth capítulo 2, versículo 11 a 12, é Bíblia, queridos, vão para a Bíblia. Ruth 2, 11 e 12 diz assim: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como você deixou seu pai e sua mãe e sua terra natal e veio viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribuiu o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Sabe o que é isso? É Boaz reconhecendo em Ruth a fé que ele viu na sua mãe Raabe. É reconhecendo a força da fé dela que ele havia conhecido na sua mãe. E mesmo sabendo a história de Ruth e de onde ela veio e de tudo aquilo que a envolvia, ele reconheceu essa fé e fez a mesma coisa que o pai, houve graça e não condenação. E se casou com ela. E são citados na Bíblia, na genealogia de Cristo. Porque através da vida deles veio o Senhor Jesus, através de um contexto de fé, de graça, de restauração. O Senhor veio, a promessa do Cristo Redentor e Salvador veio através de uma história onde as pessoas entenderam o principal propósito de Deus sobre nós. Sabe o que é isso? Legado. Isso é o legado. Porque nisso você vê a transformação na vida dos filhos. Porque Boaz não agiu sem conhecimento, ele agiu porque ele conheceu dentro da sua casa a referência de um pai que tem graça ao invés de condenação. E a referência de uma mãe que tem fé. Uma fé que transformou completamente a vida dela. Que saiu de prostituta num lugar condenado e veio para dentro do povo de Israel e depois se tornou descendente. Dela se descendeu o Salvador de Israel. O Salvador, o nosso Salvador. Deus está chamando mentores.
Deus nos está chamando para deixar um legado. Deus está chamando pais e mães espirituais. Não só para que a gente deixe um legado dentro da nossa casa com os nossos filhos, mas que nós possamos deixar um legado com aqueles que se tornam nossos filhos espirituais. Pessoas que serão transformadas através da palavra do Senhor e da nossa vida com o Senhor. Deus tem nos chamado para ser mentores, para transformar vidas, para transformar corações, para orar, para ensinar a palavra. Sabe o que está acontecendo ali dentro daquela salinha ali? Não é um momento de distração de criança. Vou mandar o menino para a salinha, porque aí eu concentro no pastor. Não. Ali está sendo ensinado palavras importantíssimas para a vida dos nossos filhos, orientados sobre como ler a Bíblia. Só que nós precisamos fazer isso não só na vida dos nossos filhos naturais, mas sim dos nossos filhos espirituais. Quem você tem ensinado a caminhar com o Senhor, e não só por palavras, mas através da sua vida. Quem é você como referência e como mentor para as pessoas que estão à sua volta? Qual é o verdadeiro legado que vão deixar? Mais do que escrever uma mensagem na lápide. Já viu? Pai bondoso, mãe maravilhosa, homem de Deus. Querido, se você vai escrever isso na sua lápide, não tem problema nenhum. Mas não é isso que importa. É os princípios e valores que você tem deixado a partir de hoje. Porque a gente fala de legado, todo mundo fala, eu tenho que deixar alguma coisa depois que eu morrer. Não, você tem que deixar agora. Você tem que se tornar mentor agora. São pessoas que precisam ser resgatadas, é agora. Não é depois que você morrer, não. Quando a gente vai lá para Jesus, cara, é muito legal. Estudar a palavra do Senhor nos mostra muita coisa. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46. Mateus 12, 46. Mateus 12, 46 diz assim: falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui não é um contexto de negação. Jesus não estava negando a sua família. Ele não estava negando Maria e seus irmãos e dizendo, não são. Eles eram irmãos. Era a mãe dele, biologicamente falando. Mas aqui Jesus traz um contexto muito mais amplo, que fala sobre a palavra dele, que fala sobre a revelação que vem da cruz. É essa revelação que vem da cruz. Porque nós falamos lá atrás sobre paternidade, eu preguei aqui falando com vocês que Jesus veio como filho unigênito e voltou como primogênito. Porque ele veio para trazer salvação e nos levar ao Pai junto com ele. E aqui existe uma revelação que se torna muito mais forte, porque Jesus fala assim, meus pais e os meus irmãos são aqueles, minhas mães e os meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, que estão submetidos ao mesmo Pai, debaixo da mesma palavra, debaixo dos mesmos ensinos, vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo. É Jesus revelando àqueles que estavam junto com ele que todos nós, debaixo da graça e nos submetendo ao mesmo Pai, somos irmãos, somos mães, somos pais em Cristo.
E o mais interessante quando a gente entende isso, que quem faz a vontade do Pai recebe os valores do Pai. Os valores de Deus. Quem faz a vontade do Pai carrega o coração do Pai. Esse coração bondoso. Esse coração amável. Esse coração de graça e não de condenação. Mais para frente nós vamos falar sobre adoção. E vocês vão entender como que o coração do Pai é maravilhoso. Quem faz a vontade do Pai se torna parte da missão do Filho. Nós estamos debaixo da mesma missão de Cristo. Você tem vivido a missão de Cristo nessa terra? Você tem trabalhado em prol de alcançar vidas? Você tem trabalhado em prol de direcionar as pessoas a olhar para o Pai? Você tem se negado a ponto de ir para a cruz e sacrificar os seus desejos, as suas vontades, a origem de quem você é, para simplesmente cumprir a vontade de Deus? Ou não? Isso está debaixo da mesma missão. Uma missão de salvação, de alcance, de transformação. Quem cumpre a vontade do Pai está debaixo da mesma missão de Cristo. Estou caminhando para o final. Eu quero saber, você tem recebido o legado? O legado que vem do Pai? Porque quando Jesus fala sobre os seus irmãos, Ele está falando sobre pessoas que receberam um legado e viveram um legado ali junto com Ele, e entenderam o legado do Pai, e viveram tudo aquilo que Ele estava vivendo ali. Então, quando a gente fala sobre receber o legado, nós estamos falando da posição de irmãos, como Jesus falou. Você tem recebido o legado? Você tem vivido uma vida com Cristo? Você tem se aprofundado nos princípios do Senhor? Você tem participado das reuniões? Você tem participado dos cultos? O que você tem vivido? Você está recebendo o legado? E você está passando esse legado? Porque às vezes a gente está recebendo, mas a gente não está transmitindo. Está bom aqui? Eu queria que você olhasse para o lado. Está bom aqui? Olha aí, ao seu redor. Está bom aqui? Isso mostra que a gente está pecando em transmitir o legado do Senhor, em uma das primícias que é trazer as pessoas para estarem congregando, para estarem servindo, que é alcançar as vidas, que é alcançar os corações, que é ligar para o seu irmão e falar assim: irmão, esteja lá comigo, o culto está uma bênção, vamos cultuar junto. O problema é que muitas das vezes a gente está recebendo o legado, sim. E aí a gente está fazendo o quê? Guardando para nós. Quando Jesus fala, meus irmãos e a minha mãe, quando Jesus se refere aos irmãos, Ele está falando daqueles que receberam, que estavam lá vivendo com Ele, tudo aquilo que Ele estava vivendo. Mas quando Jesus se refere à mãe, Ele está falando de uma figura que vai não só receber o legado, mas transmitir o legado para as próximas gerações, mas transmitir a verdadeira fé. Os princípios para as próximas gerações, que vai além. Não é só receber, é ver pessoas alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Algumas coisas na minha vida me marcaram, marcas boas,
Eu lembro uma época que tinha gente, quando eu me converti no Ágape. Meu pai pastoreava o Ministério Estratégia no Ágape. E o Ágape tinha uma igreja, uma das igrejas que era lá na Savassi. E eu lembro que em alguns momentos, em alguns cultos, tinha culto de jovem todo sábado, a gente ia para a Praça da Liberdade antes do culto. Acho que foi ali que eu aprendi a ser roqueiro. Eu andava com as calças rasgadas, blusa preta. E a gente ia a caráter para se misturar com a turma que estava lá. Aí se misturava com a turma, começava a pregar, falava com as pessoas, falava com o cara, não, tal, falava do Senhor, tal, pregava. Aí o cara orava com a gente, reconhecia o Senhor Jesus Salvador como Senhor Salvador, a gente passava o braço nele, falava, então é hoje que você vai para a igreja. Não, mas não, a igreja é 2 quarteirão aqui, irmão. Vão lá comigo. Nós perdemos isso, sabia? Nós estamos guardando para nós. Nós estamos vivendo uma igreja entre 4 paredes. Com ar-condicionado, ventilador, com sistema de som, com louvor. É maravilhoso viver isso aqui, mas isso aqui não pode ser só para nós. Queridos, atente-se aqui a mim. Olha para mim. Porque o que eu estou falando com você é algo que você precisa entender. Nós temos vivido o legado, mas nós estamos transmitindo ele. Nós temos adotado filhos espirituais, nós temos adotado pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor, ou você está guardando a palavra do Senhor só para a sua vida? Pedro, mas o legado que eu tenho é ruim. Meu pai não me ensinou a ir para a igreja, minha mãe não me ensinou a servir o Senhor. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Existe um pai que ele quer transformar isso. Existe o pai que é o principal nas nossas vidas, que ele quer trazer um legado na sua vida nessa manhã. Vamos orar? Coloque-se de pé. A pergunta é: o que você está transmitindo? O que você está vivendo? Quem você é? Quem você é hoje? Qual o legado da sua vida hoje? Olha para dentro de você agora. Feche os seus olhos, para você não se distrair. Feche os seus olhos. E comece a pensar agora, qual é o legado que você está deixando? O que você tem transmitido para essa geração e para a próxima geração? O que você tem feito para trazer transformação nas vidas? Para que as pessoas continuem servindo ao Senhor, continuem adorando ao Senhor acima de tudo, entendam a essência, quem você é hoje, qual o legado que você está deixando. E por mais que você tenha tido referências ruins, que você tenha sido instruído por toda a sua vida de forma equivocada, esse é o momento de você ser transformado. E que haja libertação sobre a sua vida. E que você possa receber o poder e a revelação de quem é o Senhor. O Pai. Toda essa série de pregação é para nos direcionar ao Pai.
ao Pai Todo-Poderoso que é Deus. E Ele pode trazer cura sobre a sua vida para que você viva algo transformador. Oh Deus, que o Senhor alcance o nosso coração acima de tudo. Que o Senhor alcance o coração de cada homem, cada mulher que está aqui nessa igreja hoje. De cada filho que aqui se encontra, de cada pai, de cada mãe. Para que haja uma graça reveladora de quem o Senhor é. Para que haja uma transformação completa nos corações. Para que possamos deixar um legado para as próximas gerações, que aponte para o Senhor acima de tudo. Que não seja a nossa própria vontade, que não seja, Deus, nosso próprio coração, mas que seja o coração do Pai sobre nós. Que possamos transmitir o coração do Pai, que possamos, Deus, transmitir fé, que possamos transmitir intrepidez, que possamos transmitir, Deus, que o Senhor é o mais importante. Que o Senhor está acima de tudo e de todos. Deus, alcança os nossos corações, as nossas vidas. Alcança quem nós somos na essência. Traz cura, Deus, das marcas ruins que foram deixadas, das dores que foram transmitidas, do pecado, Deus. Traz cura e traz revelação de quem o Senhor é. Para que cada dia mais nós possamos ver pessoas alcançadas pelo poder da Tua palavra, mas que possamos ser mentores, que possamos transmitir a Tua palavra, que possamos ser referência, ainda vivos, de quem é o Senhor, de como é viver contigo, de como é viver por Ti, de como é se entregar completamente ao Senhor. Ah, Deus, transforma os corações de todos aqueles que aqui estão, para se tornarem referência de quem o Senhor é. Referência, espelho da Tua paternidade, espelho da grandiosidade do Teu amor, espelho, Deus, da Tua graça, espelho, Deus, espelho de quem é o Senhor.